A memória, a história de um povo, de uma cidade marcada pela fé, perseverança e trabalho. Padre Aurélio Canzi, sua luta e seu legado por São Miguel do Oeste. Hoje, 16 de março de 2024, estamos aqui reunidos para relembrar o legado, a luta do Padre Aurélio por São Miguel do Oeste. Vamos questionar não só a questão religiosa, mas também a questão política, econômica, social, são todos os aspectos que envolveram suas ações e que chegamos na construção de São Miguel do Oeste hoje. Até vale lembrar que quando ele chegou aqui procedente de Palmas, tinham 17 casas. E ainda com dois problemas, a seca e o tifo. E aí ele deu início aos trabalhos para o conforto da população. E para isso nós convidamos o Gilmar Babiceira, o Alfredo Spier, o secretário Tomazello, para que contribuam com o seu conhecimento sobre o padre e nós podemos fazer o registro. Então já passo para o Tomazello, secretário da Prefeitura, secretário de Cultura, possa apresentar aí a sua visão sobre o Padre Aurélio. Nós, quanto administradores públicos da Secretaria de Cultura, quando é resgatada a história de um povo, é relembrar o início da nossa cidade. Falar do Padre Aurélio aqui é resgatar a história de São Miguel do Oeste. De pessoas com conhecimento que viveram e sabem da época, é muito interessante para a cultura de um povo. Um povo sem história é um povo que não tem a sua cultura como prioridade. Nós priorizamos a cultura em São Miguel do Oeste, como estamos apoiando esse grande projeto que pessoas têm interesse em mostrar a história. Não sei se seria a pessoa indicada para falar sobre a história de São Miguel do Oeste, porque o Padre Aurélio se confunde com a história de São Miguel do Oeste. O que eu lembro muito dos antigos contar, pai, mãe, avós, que ele era um personagem muito forte, assim, de uma índole forte, uma pessoa bem que se destacava. É sabido que o Padre Aurélio nasceu em Garibaldi, no interior de Garibaldi, e foi estudar em Santa Maria. E lá em Santa Maria ele teve como colega D. José Gomes, formados
Dom José Gomes foi transferido para Bagé, Rio Grande do Sul, e o padre Aurélio foi transferido para Palmas. E lá de Palmas, ele foi convidado pelas colonizadoras, aqui em São Miguel do Oeste, pela Marte Benetti, para fundar a paróquia aqui em São Miguel do Oeste. Enquanto isso, Dom José Gomes foi transferido para Chapecó. Depois, no final desse comentário, vamos ver a situação em que eles se encontravam no final, uma vez que o Dom José Gomes foi o autor do sepultamento do padre Aurélio. E nessa trajetória, é sabido que o padre Aurélio, enquanto foi padre em Palmas, lidava com os índios, tanto é que na nossa região, a maioria das comunidades, e quando ele nomeava alguma região, algum lugar, alguma coisa que precisava de nome, às vezes ele adotava nomes indígenas. Mas eu vi o padre Aurélio pela primeira vez em 1962, lá em Santo Antônio. Até foi na Prechita, que pertencia a Santo Antônio, e ele estava com a caminhonete Willys, a carroceria aberta, e aí me mostraram que lá é o padre Aurélio. Eles têm, a família Canzi tem umas terras aqui que até formou-se uma comunidade ali que se chama Canzianópolis, dos Canzi. Aí depois eu conheci os parentes do padre lá em Santo Antônio do Sudoeste, onde eu comecei advogando naquele ano. Mas foi quando eu vi o padre Aurélio pela primeira vez. Depois, quando eu vim fazer júri aqui em São Miguel do Oeste, 63, por ali, aí tomei maiores conhecimentos do padre Aurélio. Então eu não sou um homem lá da história de São Miguel do Oeste, mas de 62 para cá. É uma grata satisfação falar dessa figura marcante que foi o padre Aurélio Canzi. Como bem frisado, nasceu em Garibaldi, hoje município de Coronel Pilar, de uma família numerosa de italianos, ele é o sexto filho de 11. E como colocado, passou por Santa Maria, um ano em Palmas, e aportou na Vila Oeste. O padre Aurélio, uma personalidade forte, muito marcante. Ele chegou aqui, segundo os relatos dito por ele mesmo, que tive a grata satisfação de servi-lo como seu coroinha nos anos 60. E ao chegar aqui, ao final do dia, já escuro, muita mata, chegou em 5 de fevereiro de 1944. Quem lhe deu abrigo por 18 meses foi a família de Santo Molim, família Molim, que já aqui estava, eu acredito, não mais do que 20 famílias à época. Mas qual foi a sua decepção ao abrir a janela no clarear do dia? Ele estava literalmente no meio do mar e ele queria levantar acampamento, retornar a Palmas ou uma outra cidade que a diocese assim o designasse. Mas por insistência daqueles que estavam aqui, que tinha que levar o apoio espiritual, Padre Aurélio era um médico, entre aspas, ele fazia uma peregrinação muito grande e se estendeu aí além fronteiras da Vila Oeste, que ainda pertencia a Mondaí e nem era distrito aquela época, que veio a se consolidar em 21 de dezembro de 1949, quando fundaram aí a Sociedade Amigos de Vila Oeste, a SAV, da qual ele foi secretário, e ele era, como foi frisado aqui pelos colegas, também uma liderança política muito forte, tanto é que foi vereador pelo nosso município, né, pelo Partido Liberal à época, e se envolvia. E meio de condução à época era o seu
cavalinho aí de 4 patas que peregrinava até Santo Antônio do Sudoeste e interior aqui do extremo oeste para levar o conforto àqueles que estavam, obviamente, desbravando por consequência do fim da Guerra do Contestado, e aqui se consolidou como estado de Santa Catarina e precisava ser marcado, que era uma orientação do governo central do Brasil no Rio de Janeiro. Então, nós tivemos aí nessa figura marcante e que mais tarde veio a liderar um grande projeto que foi a nossa igreja matriz. Quando o Padre Aurélio chegou, abriu a janela, viu que estava no meio do mato e se deparou com 2 problemas. Uma era a seca que assolava a região e também a febre do tifo. E até hoje não se sabe da onde que surgiu o tifo, e ele descobriu que o tifo tinha a sua origem no excremento do piolho. E como é que era o comportamento do padre diante da população escassa existente, era 17 famílias, como é que ele se portava, como é que eram as missas? Então, perguntando ao coroinha, deve se lembrar de como é que o padre procedia, quais eram as características do serviço religioso, da missa, como é que funcionou a partir daquele momento que ele abriu a janela. Olha, na oportunidade que nós éramos coroinha, eu digo que a gente é da primeira geração, a segunda, porque a anterior é dos nossos pais, dessa convivência. Inclusive o Padre Aurélio tinha que ter um compromisso com os madeireiros de rezar pela enchente, para poder deslocar a madeira do extrativismo aqui, sobretudo o Pinheiro que capitaneou. Mas nos anos 60 tivemos a oportunidade de ser coroinha do Padre Aurélio, foi o meu primeiro instrumento de corda e único na vida que eu toquei, que era o sino da igreja. Mas as missas eram um espetáculo na sua celeridade. O Padre Aurélio fazia o rito da missa em 30 minutos, com sermão e tudo. Inclusive era interessante que ele fazia o relato alegando que a família A faz 3 domingos que não comparece à missa. Família B não faz 2 domingos que não comparece. A C já faz 4 domingos. Então não causava esse comportamento do Padre Aurélio um sentimento de desavença, mas, entre aspas, de vergonha por não ter comparecido. Então, a Padre Aurélio é muito objetivo nas missas, 30 minutos, e, obviamente, com essa celeridade, Pedro, que ele conseguia fazer e animar o pessoal a comparecer. Isso nos anos 60, nós estamos falando 50, 60. Esse era o comportamento dele. Mas ele era muito presente na comunidade, nas famílias, nas residências, nas empresas, enfim, porque tudo ali estava por se fazer. Também podemos dizer que o Padre Aurélio não atuava só aqui na cidade, nas cidades adjacentes e também no interior de São Miguel do Oeste. Ele teve uma presença muito marcante, assim na nossa região, bem como também no município de Bandeirante, em função de que realmente ele era uma pessoa que tinha uma espiritualidade muito grande e um respeito, assim também muito grande das pessoas que moravam e que residiam, né? Questão realmente assim de segurança pública era tudo resolvido com ele também, não se tinha delegacia, não se tinha policial e tal, mas se consultava o padre o que fazer e como fazer, né? Então, isso foi pontos altos assim das coisas que aconteciam. Também a questão da colonizadora, que conta na história dela que a presença do padre também era muito marcante aqui na nossa região, em função dele vir para cá também e ter já algumas casas construídas, e ele ficava
na casa desses imigrantes que já residiam aqui também, passavam alguns dias aqui, as pessoas então caçavam e pescavam, então faziam banquetes fartos, e ele não gostava muito disso não, porque ele era a pessoa então mais humilde, ele dizia que não havia necessidade de muito exagero. E o secretário Moacir, ele era do interior. Como é que era a recepção do padre no interior? Eu morava no interior da linha Várzea Alegre, hoje pertence à Bandeirante. Sim, a gente na época adolescente até tinha medo do Padre Aurélio, porque ele era um padre muito rígido, né, na religião, mas ele vinha com a sua mula, eu acho que ele tinha o seu cavalo, sei lá, e ele fazia aquelas missas que o Gica comentou, as missas bem rápidas, né? E o povo do interior gostava muito do Padre Aurélio. O Padre Aurélio era uma pessoa bem vista, bem recebida, e geralmente vinha um dia antes, né, rezar a missa. Por quê? Porque ele vinha pelas picadas no mato, né? Então eu nasci em 61, lembro isso bem, em 68, 69, 70, né? Que era onde o Padre Aurélio se deslocava e vinha rezar as missas. Conta também que os primeiros encontros que ele vinha para cá, ele vinha com um cavalo, né? Sim. Daí ele trazia mais 2, 3 cavalos juntos para trazer alguns mantimentos. Ele trazia algumas frutas, alguns mantimentos que aqui era escasso, não tinha. Depois, com o passar do tempo, ele vinha. A minha mãe conta que ele vinha com um jipe, daqueles de pão mais antigo. Sobre a questão evangélica, então vamos entender uma coisa. Quando começou a ser construída a Vila Oeste, o mundo vivia a Segunda Guerra Mundial. Sim. E isso combinado com o protestantismo em vários municípios da região, inclusive Porto Feliz, além do racismo de cor, havia o racismo religioso, principalmente a Igreja Católica, que não admitia a salutar convivência com os luteranos. Então, a ideia diferente do Padre Aurélio certamente contribuiu para que até hoje católicos e evangélicos vivessem em harmonia. Dá para confirmar isso aí? Sim, se confirma não só no discurso, mas no fato, na convivência, na integração. Então isso é importante. Épocas diferentes, hoje mesmo o Estado sendo um Estado laico, que não adota religião A ou B, ou C ou B, no passado era um pouquinho diferente. Mas sempre houve este entendimento, esta aproximação. O Evangelho, sim, sempre é o mesmo, mas as interpretações, as correntes, os objetivos, eles se diferenciam. Sempre houve, na realidade, a coparticipação, o reconhecimento, esse ecumenismo. Inclusive, anos 60, por aí, Gica, Straub, Moacir, sempre se fez a comemoração do Dia do Colono e Motorista de forma parceira, ecumênica. Um ano na comunidade ali do São Gotardo e outro ano aqui na comunidade evangélica. O Padre Aurélio, na sua atuação em termos de saúde, hoje São Miguel do Oeste ainda é referência em termos de saúde. Qual foi a importância do Padre Aurélio fundar o primeiro hospital e dar condições, e ele mesmo participando da cura dos doentes? Isso aí, trazendo daquela época para hoje, reflete alguma coisa? Eu entendo que sim, uma vez que a verdade da febre tifoide, ela viera com os migrantes do Rio Grande do Sul e que se hospedava aqui na parte alta da cidade, e evidentemente o sistema sanitário da época era aquele fora, a tal da patente lá em cima de um buraco na terra, mas com a chuva torrencial transportou tudo, desceu
e pegou as águas do principal rio de abastecimento do Rio Guamirim. E a primeira canônica que foi idealizada com a vinda do Padre Aurélio, um jovem padre de 30 anos, né, se transformou num pequeno hospital. E o nosso primeiro médico, que auxiliou aí também, no segundo momento, o Dr. Massimino Rezende, foi o nosso primeiro médico aqui do município. E muito parceiro com o Padre Aurélio e também as senhoras, das quais não quero citar nominalmente para não cometer um pecado de deixar alguém fora, daquelas senhoras que trabalharam como enfermeiras, entre aspas, no dia a dia. Então, foi um trabalho do Padre Aurélio, da qual liderou o processo de atendimento à população, porque se tinha a preocupação iminente de que a comunidade ia ser dizimada, mas conseguiram reverter o processo e dar continuidade então à Vila Oeste. Ele era uma espécie de médico, de curador, então ele visitava as famílias que estavam doentes, indicava chás para elas tomar, então fazia muito essa parte religiosa da questão da doutrina também, ensinava as crianças, enfim. O Padre Aurélio, quando na época não tinha médicos, depois veio o médico e ali naquele hospital que agora tenho que lembrar o nome, que é hoje onde funciona, onde está estabelecida a nossa prefeitura municipal. Hospital Cristo Redentor. Era Cristo Redentor? Do Dr. Fábio Frajão. Era não, antes, não, lá onde está a prefeitura hoje. Ali era Sagrado Coração, e não me lembro mais bem certo. Hospital de Madeira. De Madeira. Para esse hospital, ele trouxe as freiras. As freiras e tinha que um médico. hoje são detentoras do colégio JRJ. Maria José. Sim, isso vieram em 1958, assim como os irmãos laçalistas também. Então, o quê? Preocupados também com a formação, no sentido da contribuição educacional para um bom desenvolvimento de São Miguel do Oeste da região. É sabido que o Padre Aurélio recebeu da colonizadora Barte Benetti muitas terras para fazer as suas obras sociais. Inclusive, ele participava da rua Getúlio Vargas, hoje a maior avenida, a Avenida Getúlio Vargas, no sentido de que ela teria que ter 25 metros, porque no futuro, considerando a prosperidade da Vila Oeste, ia faltar espaço. E junto com a polêmica Getúlio Vargas, também ele recebeu terras lá hoje, Campo do Guarani, hoje Estádio do Guarani, CTG Porteira Aberta, hospital onde hoje está a prefeitura, a própria gruta aqui, e também foi feito um comodato com os colégios, Colégio Peperi e as freiras que eram para atuar no hospital, e depois então agiram na área da educação. Mas foi um homem dedicado à nossa terra e eu devo dizer, quando chegou no final da vida dele, ele não tinha praticamente mais nada. Quando ele teve bastante capital aqui em São Miguel do Oeste, porque o velho Olímpio, como administrador da colonizadora, pagava um salário para o médico e um salário para o padre. Ele pagava isso por quê? Porque para ter padre aqui, indo embora, e para ter médico, e ele trazer gente do Rio Grande para vender as terras e pelo bem de São Miguel do Oeste. Mas a verdade é que o padre recebia aquele dinheiro do seu Olímpio ali, da administração do velho Olímpio, e ele não pegava o dinheiro, ele pegava a terra. Então ele tinha bastante coisa em São Miguel do Oeste. Mas o que é que ele fez com isso? Deu para o Guarani uma área de terra, e assim foi. E construção disso, daquilo, ele foi doando. A gruta
Foi o quê? Foi daquele dinheiro, a colonizadora deu para ele o dinheiro, a terra, e a gruta é dele, então pertence ao padre Aurélio. Bom, a gruta, até foi a dona Bárbara, a esposa do seu Olímpio, a minha sogra, quem teve a ideia de fazer aquela gruta. Falou com o padre Aurélio falou, não, pode fazer, e ela fez a gruta inicial. Depois a população melhorou aquilo ali, ficou aquela maravilha toda que tanta gente ajudou. Mas sobre a questão do lazer, da educação, toda aquela preocupação, principalmente com os jovens. Então, ele era durão com os jovens. Ele dizia para o jovem, para iniciar as conversas dele, que não tinha futuro. A não ser que ia jogar futebol no fim de semana, que ia dançar no CTG, que ia na escola agrícola, que ele queria tanto, mas o colégio La Salista não trabalhava nessa área, e esse sonho só foi realizado mais tarde ali com os irmãos Basso aí, que construíram o SEDUP. Então, sobre essa questão do lazer, do campo do Guarani, as questões técnicas aí, então temos aí os dois gestores da prefeitura. Como é que a prefeitura se enquadrava junto com o padre Aurélio? O que vale dizer que o padre Aurélio, ele entrava com a ideia, mas ele não assinava os documentos. Então, Alfredo e Moacir, como é que isso se dava junto à prefeitura? São realidades, digamos assim, em determinados períodos. Se nós olharmos numa realidade hoje, tem toda uma legislação específica, mas o que realmente havia o entendimento com os poderes públicos, vamos dizer assim, até porque no período ele foi vereador, e isso teve o acolhimento e entendimento tanto dos gestores, também como parte da população, os empresários, enfim, as autoridades que entendiam da importância desses fatos para o desenvolvimento de São Miguel do Oeste. Não só na parte do lazer, o Gica também está aqui mais no sentido porque nós moramos aqui no centro, no perímetro urbano. O que tem hoje, o que tinha na época era diferente. O nosso ponto de encontro dos jovens era com os grupos de juventude das igrejas ou da igreja. Assim também foi numa prática do padre Aurélio, que eu acompanhei algumas vezes, e não lembro se o Gica estava junto, que tinha um período lá do ano que o padre Aurélio se dirigia nas casas para fazer a bênção das casas ou da família, e algumas vezes a gente acompanhou isto diretamente com ele. Eu sei que fui indicado lá pela igreja evangélica, a gente, junto com outros colegas, a gente fazia este ecumenismo de prática e entender, sim, o jeito do padre Aurélio, a sua rapidez, a sua conclusão, no sentido de dar esta mensagem, o período pós, depois da vida dele, do Pala Preto, que nós sabíamos, lá vem o Pala Preto, abre as estradas que o homem vai pegar. No bom sentido, né? Só de lembrar alguns fatos pitorescos, mas esta vivência a gente tem assim, bem presente, a união com as famílias, com as pessoas, e ele realmente, digamos assim, na pregação e na prática, para as coisas acontecerem aqui em São Miguel do Oeste e região. O padre Aurélio era um homem que estava à frente do seu tempo. Isso nós podemos ter a convicção hoje, isso. Basta olharmos para a igreja matriz aqui em São Miguel do Oeste. Projeto arquitetônico Engenheiro de Curitiba, foi idealizado à frente do seu tempo, uma obra grandiosa, não para a região, para São Miguel do Oeste e região, mas para o estado de Santa Catarina, uma igreja com mais de 1000 lugares. O padre Aurélio, depois, uma questão interna aqui da matriz, ou sei lá, da região aqui da diocese, o padre Aurélio foi o que construiu, eu vou te chamar assim, a nova igreja ali do São Gotardo.
sentidos. É o que o Alfredo citou, que ele foi realocado para o bairro de São Gotardo, sem demérito nenhum, mas não fez a missa que nós acreditávamos que também era o sonho dele. Eu tenho colocado assim, que a história, em algum momento, isso deve ser revelado. O Padre Aurélio também foi um grande capitão na construção da igreja do Nossa Senhora do Caravaggio, aqui no município vizinho de Guaraciaba, que se emancipou de São Miguel nos anos 60. Mas eu acredito, pela convivência que tivemos com o Padre Aurélio, que deve ter sofrido uma grande frustração não poder rezar a primeira missa. E evidentemente teve parcela da população que contribuiu para esse desfecho, no meu entendimento, modesto entendimento, muito desagradável, porque liderar um projeto desse, a igreja de concreto armado, em forma de 2 parábolas, que envolve uma área, uma quadra inteira da cidade de São Miguel do Oeste, que é 10.000 metros quadrados, que comporta 1.000 pessoas sentadinhas dentro desse templo religioso, e não poder finalizar o projeto, abortaram a torre, abortaram as rampas, introduziram o salão paroquial onde não estava no projeto. Não fizeram a torre? Os sinos não vieram. Quer dizer, ali já começa a frustração. E pelo do que sobrou, que foi realizado, na verdade, não poder participar, né? Aí eu não sei se a comunidade tem parcela de responsabilidade ou as forças, entre aspas, ocultas. Gica, eu morava no interior e eu vejo que você sabe bem da história do Padre Aurélio do São Miguel do Oeste. Eu vou te fazer uma pergunta, o seguinte. No interior, uma época, eu escutei que o Padre Aurélio usou a igreja matriz atual para um depósito de produtos da agricultura, que havia uma enchente na época, ou como é que foi isso? Na verdade, foi uma superprodução de soja, e a Gener, que era a indústria processadora dessa soja, que extraía o óleo vegetal da Prinsul, com a marca Prinsul, da qual, inclusive, o Alfredo, em pouco tempo atrás, fez a doação para o museu de uma lata original cheia. Está lá no Museu Municipal. E os silos de plásticos, os silos infláveis, tudo aquilo que à época se pôde arregimentar para guardar a soja, foi realizado, mas faltava espaço porque a produção foi uma hiper safra. E o Padre Aurélio, sempre à frente do seu tempo, a nossa igreja ainda é uma construção, é uma obra civil de concreto armado. Aqui tem 1.000 metros quadrados, mais de 1.000 metros quadrados, com altura de 6 metros para as paredes. E o que você fez? Da igreja um grande depósito de soja. E salvou a safra, os produtores da safra, Todos e aí ganharam. o processamento de todos ganharam, e a igreja foi remunerada para continuar a obra do que nós conhecemos hoje da Igreja Católica. E isso foi um tema muito debatido, inclusive No Brasil todo, né? em nível estadual, que uma igreja serviu de depósito de soja para uma indústria privada. Mas, na verdade, ela estava em construção. A comunidade que produzia, a comunidade que precisava do depósito, precisava processar a soja, que era motivo de desenvolvimento local, era favorável. Até porque tinha por trás disso uma grande liderança que era o Padre Aurélio. E ele dizia claramente, ela não é igreja ainda, ela está em fase de construção. Então vamos aproveitar, ela ainda é bruta, concreto armado,
e vamos salvar o produtor, vamos salvar a safra e vamos salvar o desenvolvimento da cidade. É um fato histórico, inclusive as fotografias da época não nos deixam mentir. Sim, nesse sentido também, Chica, eu lembro muito bem, nós éramos alunos lá do Colégio Peperi, onde está o ginásio de esportes, teve um silo enorme, inflável, que também serviu para receber essa produção. As filas de caminhões que tinha aqui na Almirante Tamandaré, até lá o depósito da Genere, depois vinha aqui, era fenomenal, era uma novidade. E lembra, Chica, nós, não me lembro quem, mas nós tínhamos uma permissão de brincar lá naquela montanha de soja, com sacos de 60 quilos, tinha os trabalhadores que levavam essa soja lá, tudo de forma braçal manual. E nós tínhamos permissão na época, que nós sempre andava meio por ali, na praça, e quantas vezes a gente viu tanto o carregamento como os descarregamentos, que foi um bom período. E outro fato relevante, retirada a soja, seguindo a construção, começou-se a formação dos andaimes, todos de madeira, considerando que a igreja tem no seu ápice, no teto, no centro dela, 26 metros de altura. Num determinado momento, aquilo tudo desabou, num determinado dia, e não me recordo. Um grande estrondo, né? Chegamos ali, todos curiosos, né? Os funcionários, os pedreiros da construção, os obreiros, todos eles agarrados nas pilastras lá, porque deu tempo de todos se salvarem sem... Foi um dia de semana, em horário comercial, eu estudava ali no Colégio São Miguel. E não morreu ninguém, né? Não, deu uma fumação de poeira. Poderiam ter morrido. Sim, exatamente. Mas foi interno ali o desmanche. Então podemos dizer que o Padre Aurélio sempre teve o apoio da comunidade local. Sim. E também dos municípios adjacentes. Dizem que o desentendimento com Chapecó, com o seu colega D. José Gomes, iniciou com a teologia da libertação, com a qual o Padre Aurélio não concordava. E é sabido, para quem conhecia o Padre Aurélio, ele fugia de todas as normas da teologia da libertação, como o curso de batizado, curso de noivo, e também uma ala apoiando o movimento sem terra. E aqui na região todos só tinham pouca terra, os imigrantes eram pobres, não tinha grandes extensões territoriais. Então aí ele entrou em choque com o bispo D. José Gomes. E também um problema que persiste até hoje e que tem que ser resolvido pelas autoridades municipais e religiosas, a questão da mitra se apossar de todas as terras que foram doadas. Por exemplo, o Padre Aurélio e as doações se davam por dois meios, ou pela colonizadora ou por algum cidadão ilustre. Para o cidadão ilustre, ele doava para a comunidade, ele não doava para a mitra, ele doava para a comunidade. O padre também, as doações que ele fez, ele fazia para um projeto específico, tipo campo de futebol, CTG, praça, hospital, escola. E hoje o problema persiste principalmente nas comunidades do interior, onde o poder público municipal não pode investir. Então, Gilmar, como ex-prefeito, pode nos colocar como é que está essa questão dos terrenos doados e esse conflito do Padre Aurélio com o D. José Gomes. Olha, historicamente, a gente convivendo com o Padre Aurélio, com os nossos pais, a gente sabe que cada migrante que foram se instalar no interior do município, e o velho São Miguel do Oeste não é o que nós conhecemos hoje. O velho São Miguel do Oeste compreendia Romelândia, Anchieta, Guaraciaba, Parra Bonita, Bandeirante, né? E Paraíso. Então o município era muito grande. Então tem que se imaginar a amplitude de todos esses agricultores, esses colonos, que eu tenho
uma referência bonita, porque até na Alemanha, no noroeste da Alemanha, tem uma cidade chamada Colônia. Colônia de quem coloniza, quem desbrava, quem chega por primeiro. Colônia de terra, pequeno pedaço. Passo geográfico. E aqui também foi quebrada uma relação histórica, como veio do Rio Grande do Sul, das linhas. Aqui se fez as linhas pelos divisores de água. E também Padre Aurélio teve uma interferência, uma influência muito grande na homogeneização de culturas. Ele não permitiu, com outras autoridades, evidentemente, não o fez sozinho, e que nós temos aqui italianos, alemães, polacos, não teve culturas, à exceção um pouco linha Caxias, linha Alto Guamirim e linha 7 de setembro, né, que predominou. Mas, enfim, o objetivo era esse. E, obviamente, como disse aqui, tu disseste, as doações eram para a comunidade. E, evidentemente, na comunidade, as diretorias foram passando isso para a diocese. E, anos atrás, a gente já sabe que a diocese se despertou e começou a escriturar e averbar nas suas respectivas matrículas o registro desses imóveis e, assim, acabou absorvendo tudo isso. Mas, na atualidade, no artigo 19 da Constituição, nós já sabemos que a relação Estado e Igreja ela se interrompeu. Isso começou, efetivamente, com a Constituição de 5 de outubro de 1988. E eu acho que foi isso que deu start na própria Igreja Católica, que tem um patrimônio considerável e invejável ao preto deles. Aproveitar a relatar a gerência em si, a administração, sim, cada segmento religioso cuida do seu, mas em termos práticos, quando eu estava no município de Paraíso, o prefeito Enio, algumas comunidades, e daí sim, com o consentimento da igreja, parte da sua área física, doaram sim novamente às comunidades e às vezes até mais, ao município, para que o município daí fizesse um investimento, quer no campo de futebol ou até no centro comunitário. Na área esportiva. Isso, então, o entendimento que houve aqui da diocese era por este procedimento. Eu não sei hoje se esta prática ainda está vigente, assim como a gente sabe que aqui em São Miguel do Oeste tem sido que algumas comunidades efetuam a doação do imóvel para que a prefeitura tenha um instrumento legal para ali fazer esses investimentos. Então, não está tudo 100%, nem tudo de um lado e nem tudo de outro. Então, tem essa mescla. Hoje eu não sei qual é a diretriz em termos aqui do comando da Mitra Regional do Grande Oeste, em si, dessa divisão territorial, que é uma administração da própria igreja. Chapecó também teve uma queda de braço do Padre Aurélio sobre a vinda de uma unidade do Exército para São Miguel do Oeste. E, segundo o prefeito Ademar Quadros Mariani, a queda de braço era entre Chapecó e São Miguel do Oeste. Aí eles foram para Brasília para bater o martelo para onde ia a unidade do Exército. Chapecó levou uma comitiva, né? E ele disse que levou o Padre Aurélio. Na hora de discutir o mérito, valeu o que o Padre Aurélio disse. Ou seja, 14º era SEMEC, quer dizer, na época, era primeiro do 21 era SEMEC, e viesse para São Miguel do Oeste. Para a época, tinha que levar o Padre Aurélio em todas as missões. É seguramente o homem mais culto, mais estudado, que tinha conhecimento não da região, tinha uma visão do mundo. Vou colocar aqui também, e aí vocês devem conhecer mais, houve épocas, eu estava
não me lembro agora qual a atividade profissional lá, se era a CDL ou Associação Comercial, e outras entidades que teve um movimento forte aqui em São Miguel do Oeste para nós, em São Miguel do Oeste, ser sede também de uma nova diocese. Exato. Como seria esta divisão lá da diocese de Chapecó e São Miguel? Esses detalhes eu desconheço, mas quem sabe aí seja um fator da inibição ou da medição de esforços que houve, digamos, essa condução do Padre Aurélio para outra comunidade, ou não, aqui mesmo em São Miguel do Oeste, onde ele ficou ali no São Gotardo. Isso é uma questão também de ser buscada, que em termos de região, havia um clamor, um desejo muito forte para que São Miguel do Oeste fosse sede de uma diocese. Então podemos dizer que a queda de braço do Chapecó é antiga. O que eu sei do Padre Aurélio é que nós fizemos uma grande amizade. Ele, toda segunda-feira, ele aparecia lá na Erva Mate Escoteiro, no meu escritório, e dizia: Tateto, eu vim me confessar. Padre, o senhor não precisa de confissão nenhuma, padre, o senhor é um santo. Tu acha menos, Cilhão? Não, o senhor é um santo, padre, a vida que o senhor levou. Então vamos conversar. Aí ficava lá conversando comigo um pouco, depois ia embora. Na outra segunda-feira ele estava lá com o Opala velho dele. Mas chegou um dia lá que ele apareceu lá. Tateto, eu vou embora. O que é, padre? Não, estou fazendo aquela casa lá, o Bedin está me ajudando, e a casinha de material, mas não tenho mais dinheiro para construir, e a casinha de madeira que eu tenho aqui no centro, eu vendi faz tempinho, e chegou a hora de entregar e eu não tenho para onde ir. Eu vou pegar o... Mas vai para onde, padre? Não, eu vou pegar o carro e vou embora. Padre, o que é isso? Eu vim para casa pensando qual é a solução que eu vou dar para o Padre Aurélio. Fui nos hotéis. Um outro. Todo mundo queria ajudar o Padre Aurélio, que todo mundo adorava o Padre Aurélio. Mas todo mundo me mostrou, ele vai ficar aqui pela frente, ele já tem esse problema de urina e os hóspedes e tal. Mas eu pago adiantado, eu dizia. Não, Cilhão, não tem condições, infelizmente. O que a gente pudesse fazer pelo Padre Aurélio, a gente faria, mas não dá, é comercial, aqui o negócio é comercial. Eu vim para casa, não dormi a noite, pensando. No dia seguinte, quando eu saí para o serviço, passou o Tony Salino, num trator. Tony foi meu funcionário na fazenda, ele trabalhava aqui numa firma de tratores. Tony, vamos fazer um negócio. A mulher dele cuidava minha pensão na fazenda. Tony, vamos fazer uma coisa? Você cuida do Padre Aurélio? Nós te pagamos, eu te pago. Mas, Cilhão, fala com a Teresa. Teresa era a mulher dele, uma grandona, bem italianona. Aí fui lá falar com a Teresa. Aí peguei Teresa e Tony. Mas a nossa casa é pequena. Eu aumento a casa, eu faço mais um quarto para o Padre Aurélio, uma garagem do carro dele, faço uma sala e banheiro, uma sala dele para ele que não entra na igreja, ele tem o lugar dele de atender os seus fiéis, que virão aqui com certeza, e foram. Aí o Tony falou, mas e... Eu falei, quanta comida ele come lá no Hotel Fiorini, Hotel Oeste, ali não tem problema, a comida está certa. Agora, para dormir vocês ficam aqui. Tá? Então, vamos fazer. Aceitaram. Combinamos salário, tudo, por mês, vamos pagar e tal. Já paguei o primeiro adiantado e falei, vamos fazer a construção. Pedi dinheiro na cidade para construir, mas a coisa mais fácil do mundo. Todo mundo ajudou. O Bock, com material de construções ali, ele não era católico, mas me ajudou.
Aí construímos a casa do Padre Aurélio ali. Eu na liderança, e o Jairo. O Jairo foi uma coisa maravilhosa. Para pagar por mês, me ajudavam ali. O Jairo, que era o ponto de lança comigo, o Miguel Gobi ajudava a pagar, a Dona Bárbara, e eu não sei, parece que a Nena, mulher do Hélio Vaso. Eu não sei se estou sendo injusto e esquecendo alguém. Eu sei que a minha secretária passava, pegava o dinheiro de todo mundo e fazia o pagamento. E sou muito grato ao povo de São Miguel do Oeste, que aonde a gente pedia um prego para fazer para o Padre Aurélio, estava tudo à disposição. O Padre Aurélio, à época dos últimos dias de vida, eu estava como presidente do Clube Esportivo Guarani e, por membros da diretoria, nós fomos comunicados do seu falecimento. O Guarani tem um campo de futebol batizado com seu nome também, Padre Aurélio Câncer, e naquele momento de dor, de tristeza, pela perda de uma grande liderança, né, nos coube também de fazer em nome do Clube Esportivo Guarani a nossa homenagem final, derradeira, de gratidão àquele que carregava no seu peito o sentimento ugrino. Ele era torcedor fanático do Guarani, e lá, obviamente, levamos a bandeira do clube como última homenagem, foi no mês de junho de 1990. E aí a história se finaliza aqui, que nós estamos à frente da sua sepultura aqui na Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Padre Aurélio Cânzi, para sempre presente em nossas memórias.